a aprovação ao governo Lula está tecnicamente no mesmo nível da reprovação, segundo pesquisa Datafolha, divulgada ontem e estampada hoje na capa do jornal. A gente mostrou agora há pouquinho, mas o Paulo Edson Fiore vai relembrar para quem está nos acompanhando. Em março do ano passado, 38% avaliavam o governo Lula como bom ou ótimo, 30% como regular e 29% como ruim ou péssimo. Esses índices de avaliação positiva e regular se mantiveram em dezembro, mas a avaliação negativa subiu para 30%. Já neste mês de março, o total daqueles que avaliam a gestão como boa ou ótima caiu para 35%. Já a parcela dos entrevistados que classifica o governo como ruim ou péssimo subiu para 33%. A avaliação regular se manteve em 30%. O Datafolha fez 2.002 entrevistas com eleitores de 147 municípios entre terça e quarta-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Amanda e Cristiano, é uma pesquisa, há variações nos números, claro, né? A metodologia, o número de entrevistados de cada uma delas é diferente, mas o sentido é o mesmo das flechas, né? De reprovação, de aprovação, tanto do Datafolha, quanto da IPEC, quanto da Quest, confirmando que esse é um momento desafiador, digamos assim, para o governo do presidente Lula, né? É isso, Colombo. Acho que é um momento que a gente volta muito mais para aquela polarização acirradíssima que havia na eleição de 2022, quando o presidente Lula venceu por menos de 2 pontos percentuais o ex-presidente Jair Bolsonaro. E se a gente olhar para os recortes da pesquisa, que isso é importante para saber de onde esse aumento de impopularidade está vindo, eu acho que dá para você apontar alguns lugares, né? Olhando aqui, até está publicado nos jornais, na Folha de São Paulo, para quem quiser ver, mas entre evangélicos, aumenta de 38 para 43 de dezembro para março, isso já havia sido apontado na Quest, em outras pesquisas, aumenta entre os homens, aumenta entre quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, a baixa renda, que é um dos esteios de popularidade aí do Lula, sempre foi de sustentação, de apoio ao seu governo. Veja só, quando ele foi em março de 23, por exemplo, estava em 21, a reprovação foi para 29, se a gente olhar para um filme mais longo, né? E saiu de 45 para 40 a aprovação. E no Sudeste também, que subiu 6 pontos a reprovação e a aprovação caiu 6 pontos. Ajuda o governo a entender um pouco melhor, mas eu não sei se ele está sendo muito certeiro em mapear, principalmente numa era das redes sociais, em que um estrago enorme é feito a partir de algumas declarações pontuais, o governo parece ainda viver na era analógica. Quando Lula fala de Israel, da Venezuela, de intervenção na Vale, na Petrobras, agora essa história da semana dos móveis da Alvorada, uma coisa que a Dora Kramer apontou num comentário dela, que é sobre segurança pública, a oposição tem uma facilidade enorme de surfar nessa onda e quer manter, daqui a pouco a gente vai falar com o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública em São Paulo, a gente vai ver que a oposição tem toda uma gama de projetos nessa área para manter o fogo aceso. Ou seja, o governo vai perdendo um pouco a rédea da narrativa. Ele controlou isso muito bem durante o primeiro ano, porque você teve 8 de janeiro, depois você teve boas surpresas na economia e elas advindas principalmente da responsabilidade fiscal com que Fernando Haddad tratou o tema, a aprovação de reformas importantes. E nesse ano é como se o governo tivesse perdido completamente o controle da pauta. Ele não consegue fazer avançar suas pautas na área econômica, que foi que estruturou todo o primeiro ano do governo, e ao mesmo tempo ver a oposição avançar nas suas. A Dora falou que são questões de costumes, e são mesmo, mas principalmente calcada na segurança pública. E ainda conseguiu apontar 2 bolsonaristas raiz para comissões importantes. Na CCJ tem a Carolina de Tônia, deputada, e em educação tem o Nicolas Ferreira, ou seja, outras pautas de costumes podem avançar também em searas consideradas nevrálgicas para o governo. Portanto, é bom abrir o olho, retomar a rédea aí dessa comunicação e conseguir avançar não só em feitos, mas principalmente não derrapar, não cruzar a avenida para cair em casca de banana, que é o que o governo tem feito em 2024. Eu concordo totalmente com a Amanda, e quando a gente analisa as medidas que são colocadas pelo governo ao longo desses 15 meses, você vê um apego muito claro às pautas dos grupos que apoiam claramente esse governo, as pautas de esquerda, as pautas do Partido dos Trabalhadores.
você vê que determinados temas que são caros à sociedade, que são caros a uma visão mais de centro, a uma visão mais do dia a dia, a aspectos de costumes, acabam sendo deixados de lado. E nesse sentido, quando a gente analisa a eleição polarizada que teve o Brasil, pela qual o Brasil passou no ano de 2022, essa guerra de rejeições que o Brasil passou no ano de 2022, nós percebemos que o presidente atual ele foi eleito dentro de uma ampliação do leque. Você teve uma frente ampla no segundo turno que acabou permitindo a eleição do presidente Lula. E no âmbito do governo, ao longo desses 15 meses, falta um aceno mais claro a determinadas pautas mais de centro. É nesse sentido que agora, passado um ano e pouco de governo, o eleitor, o cidadão, começa a dar mostras de cansaço e começa a dar mostras de que a tônica do discurso que ele deseja ouvir não é aquele voltado para o segmento mais à esquerda.